Ok, irmãos, graça e paz. De volta, né? Assim, mais um dia de PG. Vamos iniciar o nosso PG e vamos iniciar com o nosso roteiro, para a gente não esquecer o nosso roteiro, por isso que eu gosto sempre de a gente estar atento ao nosso roteiro, ok? Começando o encontro, como é que a gente encontra? Como é que a gente começa o nosso encontro? Palavras de boas-vindas. Então aí dá a palavra de boas-vindas aos irmãos que estão ao teu lado, em casa, tá certo? Reunido. Você que está assistindo, né, o nosso vídeo, também assim eu dou uma palavra de boas-vindas para você e aprenda, né, conosco mais uma palavra abençoada do nosso Deus. Ok? Veja só, depois da palavra de boas-vindas, nós vamos justamente o quê? Orar. Orar, o roteiro pede mãos dadas. Não vejo dificuldade mais nisso, devido à vacinação. E isso é botar um álcool na mão e está tudo ok, tá certo? Quer que nós vamos orar? Vamos orar pelos batizandos. 10 pessoas abençoadas, né? Vai submeter as águas, a descer as águas em nome de Jesus. E orar também pela fachada da nossa igreja, que estamos fazendo a campanha para terminar aquela fachada. Então, vamos orar em nome de Jesus. E orar pelas nossas famílias, família do PG. Precisamos de oração, né? Todo mundo precisa de oração, principalmente as famílias do PG. E o momento do quebra-gelo, olha aqui, presta atenção, diz assim: se você pudesse escolher um animal para representar seu temperamento como cristão, qual seria esse animal? E por que você escolheria esse animal aí? Compartilha aí com o grupo, tá bom? Depois de compartilhar com o grupo, você está assistindo, traz sua ideia aí, pensa direitinho e reflete com alguém que está ao teu lado aí também. Vamos para o nosso momento de louvor. O nosso momento de louvor é Ousado Amor de Deus. Que fantástico isso aí, ok? Depois, Me Ama, de justamente Ana Paula Valadão. Ele me ama, que hino tremendo esse hino. Então, vamos louvar, depois que a gente louvar, continuando, tá certo? A gente vai para o momento do compartilhar. Qual é esse momento do compartilhar? É os nossos lembretes, que é justamente amar a Deus, amar ao próximo e servir as pessoas, que é um propósito da nossa igreja. E também não esquecer do que? Do contrato verbal, tá certo? Das experiências, tá bom? Desse sigilo dessa experiência, ou seja, aquilo que se passa lá no grupo, então permanece no grupo desde que haja uma prévia autorização para compartilhar com outras pessoas, tá bom? Ministração e pergunta para compartilhar, né, tá baseado justamente naquela grande mensagem do pastor do pastor José Luiz dos Santos, naquela grande mensagem que ele estava falando ali como base a ovelha perdida. E o pastor André agora traz como estudo, e ele reforça esse estudo, né, tá bom? Com o texto do pastor Hernando Dias Lopes, e justamente com as adaptações para o aprofundamento do sermão dominical. Então, é um reforço aí, ok? E a gente vai procurar justamente aprender mais, né? Reforçar aquela aprendizagem de domingo e reforçar a nossa aprendizagem. Como é que diz assim? O título desse estudo: Em Busca da Ovelha Perdida. Em Busca da Ovelha Perdida. Olha, está baseado no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo de 4 ao 7, que diz assim, olha: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, punha-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Leitura tremenda, ok? Grandes lições para a gente. E a gente percebe, irmãos, que neste capítulo 15 de Lucas, tá certo?
ele vai falar justamente para nós sobre o coração amoroso do Pai. Ou seja, o coração amoroso de Deus. E nesse coração amoroso de Deus, a gente percebe que Deus não desiste de amar e de procurar os seus filhos. Sabe por quê? Porque a essência de Deus chama-se amor. É isso que nós estamos precisando, né? Jesus, a palavra diz que Deus, ele é amor. Por isso que nós vemos justamente essa ênfase, né, no capítulo 15 de Lucas. Aí o que a gente percebe também? Que nesse capítulo 15, né, a gente vê 3 parábolas que Jesus ele traça aqui, que é justamente a parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido e a parábola do filho pródigo. Então, todas elas, traz como foco principal, que ele enfatiza, justamente o amor de Deus. Então, são justamente facetas do amor de Deus que está relacionado nesse capítulo. E nós vamos considerar justamente agora nesse texto a parábola da ovelha perdida. Nós vamos se atrelar à parábola da ovelha perdida. Então, quando nós vamos nos atrelar justamente à parábola da ovelha perdida, a ovelha, na verdade, não foi perdida, mas ela desgarrou-se do rebanho. Quer dizer, ela queria, na verdade, sair do rebanho e, com certeza, se perder. Então, obviamente, não é? Aí, o que acontece? Jesus, o bom pastor, contou essa parábola, e essa parábola ela se tornou imortal, né? Até nos dias de hoje, fala de quantos milhares de anos Jesus já foi, está para voltar de novo, e daí essa parábola dando grandes ensinamentos para a gente, tá certo? Então, essa parábola está falando do pastor que foi buscar a 100ª ovelha, e depois de achá-lo, foi que aconteceu, festejou seu resgate e alegrou-se com seus amigos. 100ª ovelha, irmão, significa que era 100 ovelhas, apenas um sai do rebanho, vai embora, e esse pastor, o que acontece? Não se contenta, vai atrás daquela ovelha, embora que está lá com 99, mas o amor dele é tão grande pelas ovelhas, que ele vai em busca de uma única ovelha, né, que se desgarrou, e ele não queria perder aquela ovelha. Então, que mensagem tremenda, tá bom? Então, veja só, nós vamos trazer 3 lições preciosas sobre esse acontecimento. A primeira lição: em primeiro lugar, a ovelha perdeu-se porque afastou-se do rebanho. Olha o que o versículo 4, o que é que diz assim, olha. A parte A do versículo. Qual dentre vós é o homem que, possuindo sua ovelha e perdendo uma delas? Olha aí, a ovelha vai, tá certo? Se afasta do rebanho e por isso a razão dela estar lá perdida. Porque ela se afastou do rebanho. E ela 99 e ela foge. Ok, querido? Então, a gente vamos entender um pouco a figura dessa ovelha, do animal ovelha. Então, o animal ovelha é um animal míope, ele não tem uma visão nítida, né, que pode ver de longe, enxergar os perigos ao seu redor. Então, na verdade, ela se torna uma ovelha insegura, um animal inseguro, tá certo? Ela não tem segurança. E é um animal indefeso, com qualquer serve de presa para qualquer outro animal que esteja ao seu redor. E também, meu querido, é um animal rebelde. Olha aí. E Jesus está fazendo essa figura de pastor e ovelha, e ele vai trazer justamente para a sua igreja. Ele é o grande pastor, o sumo pastor, o supremo pastor, e nós as suas ovelhas. Bom, vamos continuar sobre a questão da ovelha animal. Sua segurança está em ficar perto do pastor e junto do rebanho.
Aí ele todo se sente seguro, porque eles andam justamente todos juntos, né? Em rebanho. Aí o que acontece? Sempre que se desgarra e se afasta da companhia dos outros ou das outras ovelhas, então está sujeito ao quê? A cair, a se ferir, a passar por problemas, por dificuldade, a ficar triste, a ficar desesperada, porque está fora do rebanho. Tá certo, querido? Agora, veja só. A figura da ovelha, na verdade, ela é sugestiva. Então, não foi à toa que Jesus colocou essa figura de ovelha, ok? Então, não é porque Jesus viu os homens aflitos como ovelha e sem pastor. Aí, o que acontece? Quando Jesus olha essa situação do ser humano, né? Então, não é por acaso que ele está olhando aqui aquela multidão de gente e ele faz aquela comparação. É como se aquela multidão ela tivesse sem ovelha e sem pastor. Por quê? Porque cada um, meus irmãos, andava para o seu lugar, seu bel prazer, fazia o que queria. Então, estava andando de contramão de Deus, sempre estava fugindo da presença de Deus, o pecado reinando sobre a humanidade. Então, Jesus viu justamente aquilo, pessoas aflitas como uma ovelha que não tem pastor, procurando direção, perdidas. Mesmo depois de convertidos, nós somos ovelhas. Jesus vai lá, nos chama, nos prepara, traz para o seu rebanho. Então nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Então, como ovelhas, não podemos caminhar fiados em nossa própria força, ou seja, confiado na nossa própria força, irmãos. Porque, na verdade, nós vamos fracassar. Quando nós confiamos na nossa força, então nós vamos faltar força. Então, por isso que não podemos caminhar confiado na nossa força. Ok? Dependemos de Deus e um dos outros. Então, você tem dependência de Deus. Eu tenho dependência de Deus. Mas não só de Deus, mas dos outros irmãos. Irmão. Deus nos fez. Veja só. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Aí fez a sua esposa, uma companheira, porque o homem precisa de companhia. Então, na verdade, a gente como ovelha, nós dependemos de Deus e um dos outros. Não podemos nos afastar da congregação. Né? Paulo lá traz essa lição, né? Não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Então, alguns estão caminhando firme conosco, de repente ele sai do rebanho, vai embora. E você aí, meu querido, está correndo risco de vida, fora do rebanho, fora do pastor, longe do pastor, que é Jesus, tá certo? Então você está correndo grande perigo. Então você está sujeito ao quê? A cair, a se ferir, a se machucar. Então corra depressa, né? Jesus está indo ao teu encontro, então corra depressa para os braços do Pai. E deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Por quais razões o rebanho de Deus tem sido importante na sua vida? Ok? Você está no rebanho? Qual é a razão que justamente o rebanho de Deus tem importância na sua vida? Aí compartilha com o grupo. E depois que tu compartilhar com o grupo, né? A gente vai voltar. Vamos voltar no outro vídeo, né? Porque fica mais fácil até para o envio dos irmãos e melhor compreensão para a gente, ok? Em breve, alguns segundos.